surgiu esse vídeo do Moro dizendo que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, certo? Bom, vamos lá, Miguel. Eu tinha até separado uma outra notícia para começar, mas acabou de surgir uma notícia de última hora que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui rapidinho para quem está assistindo ao Jornal da Fórum, que saiu exatamente agora na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai até noticiar no portal da Fórum, também já está em produção. É o seguinte, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia pedindo que o senador e ex-juiz Sérgio Moro seja condenado por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Na última semana, veio à tona um vídeo do Sérgio Moro em que ele afirma que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, né? É um vídeo que veio à tona, inclusive, logo após a decisão, né, do juiz que cassou a outra decisão do magistrado que havia suspendido a ordem de prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran. Né? Como todo mundo sabe, o Moro está envolvido aí nessa denúncia feita pelo Tacla Duran, o nome dele voltou a estar em evidência por conta disso, e em meio a esse debate aí sobre a denúncia do Tacla Duran, surgiu esse vídeo do Moro dizendo que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, certo? Então, a Procuradoria-Geral da República, através da vice-procuradora Lindora Maria Araújo, pediu que ele seja condenado por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, e se a pena for superior a 4 anos de prisão, ele pode até mesmo vir a perder um mandato, né? O Moro, ele já havia se manifestado sobre esse vídeo que foi vazado de alguma maneira, né? Não era um vídeo oficial que ele queria divulgar, e ele havia afirmado que a imagem, a fala dele foi tirada de contexto, que não tem nada a ver, enfim, aquela velha desculpa que essas pessoas que são expostas acabam dando, né? Ele fala que foi divulgado só um fragmento e que não tem nenhuma acusação contra ninguém. Mas as imagens são claras, apesar dele falar em tom de brincadeira ali, ele diz com todas as letras que o Gilmar Mendes vende sentença no STF, né? Portanto, mais uma notícia aí que é um revés para o Sérgio Moro, né? Que já se vê envolvido nessas denúncias feitas pelo Tacla Duran, que viraram também uma investigação preliminar no STF, né? Essas denúncias do Tacla Duran de que ele teria extorquido o advogado na Operação Lava Jato ainda não se tornaram um inquérito, mas já são uma investigação preliminar no STF. E agora vem a PGR pedindo a condenação do Moro por dizer que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, Miguel, Yara e Leonel. Tá fechado o microfone aí, Miguel. Desculpe. Gui, coloca o videozinho do Moro aí, por favor. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. Ô, Yara, vou deixar o nosso convidado especial começar, tá? Leonel, o que você acha dessa história aí? Olha, que já passou do tempo dessas pessoas serem rigorosamente punidas por tudo que fizeram ao país. Né? Essa situação do país, né, as pessoas na fila do osso, o Brasil com as suas empresas destruídas, a engenharia nacional completamente sucateada, tem o dedo não só do Moro, como do Deltan e toda aquela turma da Lava Jato, da farsa Jato. Né? Então, eu acho que a verdade, ela demora a aparecer, mas ela, quando vem, ela vem com força total. Cadeia é pouco para essa turma. Essa turma não pode andar impunemente na rua, pelo que fizeram ao país e ao povo brasileiro. Sérgio Moro, como bem disse o deputado Glauber, um juiz ladrão. Ficou comprovado, de fato. Né? A eleição dele é um escárnio para a democracia e para o mundo. É um escárnio. Né? Porque só por si só essa trajetória já demonstra, né, o que é essa figura de Sérgio Moro. Veja bem, um juiz que larga a toga, né, depois de tudo que fez ainda, né, participa de um governo que ele ajudou a eleger porque prendeu o principal adversário, que era o Lula, de forma arbitrária, fora as outras conduções ao arrepio da lei, tudo que ele fez ao arrepio da lei. Não satisfeito, né, ele sai do governo que ele ajudou a eleger, falando cobras e lagartos, né, e depois volta apoiando
no segundo turno, o mesmo governo. E se elege senador da República. E só por isso só já é um escárnio. Esse fio da história do Moro, sem adentrar no que ele fez na Lava Jato, já demonstra que ele é uma pessoa extremamente perigosa à democracia. Humor e democracia é uma questão incompatível. E o que demonstra também uma preocupação muito grande em algo que a gente nunca mexeu desde a ditadura militar, que é o judiciário. Quantos Sérgio Moros existem mais no judiciário, no Ministério Público? Aqui no Rio tinha uma figura, né, que foi punida, mas deveria ter sido uma punição mais rigorosa, né, que era um juiz metido a fortinho, que gostava de posar com armas, que bailou com Crivella aqui num palco, bolsonarista, e que fez o que fez de maneira espantosa com a caneta do juiz. Quem julga o juiz? Né? Então, e que sirva de exemplo, sabe, Miguel, Yara, que sirva de exemplo. Eu acho que a punição dessa turma tem que ser exemplar. Né? E o judiciário tem que mostrar, não é o judiciário acima de tudo. Né? É justiça social para que se tenha justiça. Né? Então, eu acho que tomara que seja punido a rigor e que seja cassado como senador. Porque, além de crime, isso é quebra de decoro. O senador da República não pode falar essas baboseiras, falar o que ele anda falando, não só nesse episódio, como em outros vários episódios. Eu concordo plenamente. Isso me remete a o Moro é fã, né, daquele Eliot Ness que prendeu o Al Capone. E o Al Capone, a despeito de todos os absurdos que fez, foi preso por uma coisa menor, né? Que foi por não pagar imposto, né? Então, porque eu acho que o Moro já fez coisas muito piores, né? O que ele fez com o presidente Lula, aquele vazamento absurdo que ele fez de um diálogo da presidenta da República. E aí eu acho que é uma lição para ele, né? Já que ele é tão fã desse episódio da história estadunidense, né? Espero que sirva também de exemplo para a justiça daqui, que ele não, eu acho uma pena ele não ser punido por ser um lesa-pátria, que foi por ter destruído a indústria nacional. Então, eu espero que ele, por conta de uma piada sem graça, que eu queria saber qual o contexto que ela se encaixa, porque foi a justificativa dele, fora de contexto. Qual o contexto em que você acusa um ministro da Suprema Corte de vender sentença? Né? É algo muito grave. Então, eu aguardo as cenas dos próximos capítulos e que ele tenha, o ídolo dele, Eliot Ness, né, que o feitiço vire contra o feiticeiro, que ele pague por tudo que ele fez, que seja nesse pequeno deslize, né, de falar demais. Muito bem, Yara. Só um comentário também sobre isso. O Sérgio Moro foi o juiz principal da Lava Jato e foi o principal responsável pela destruição das principais empresas de engenharia do país. Pela destruição ou quase destruição. Né? Algumas até existem, mas foram muito destruídas, perderam muitos negócios no Brasil e no exterior. Só a Odebrecht empregava mais de 200 mil pessoas, Leonel. 200 mil pessoas. Eu lembro de um depoimento do Marcelo Odebrecht com o Moro, né? Porque esses vídeos todos foram publicizados, se tornaram públicos. E o Marcelo Odebrecht fala com o Moro, senhor juiz, a nossa empresa, ela emprega 200 mil pessoas. Então, é preciso um mínimo de cuidado para que essas famílias não fiquem desassistidas. O Sérgio Moro, e a gente, depois que foram vazadas as conversas, tanto do Sérgio Moro quanto do Dallagnol, eles riam da desgraça dessas famílias todas. Tem um diálogo que o Dallagnol literalmente ri, né, no Zap, rindo da possibilidade de quebrar as empresas, porque havia essa discussão já no Brasil, a preocupação na opinião pública, a presidenta Dilma se preocupava muito com isso, ela falava, externava, e o Sérgio Moro depois foi trabalhar numa empresa americana, numa consultora americana chamada Álvares e Marçal, Leonel, que é uma consultora especializada em cuidar do espólio judicial das empresas afetadas pela Lava Jato. Ou seja, ele quebra a empresa aqui, essas empresas elas são obrigadas a pagar milhões de dólares para essa consultora americana para se ajustar, né, para compliance,
E o Sérgio Moro vai trabalhar para essa consultora americana. Então, é um prejuízo. E se contar a história do fundo, né, do tal fundo Dallagnol, que o Dallagnol, com a ajuda do Sérgio Moro estava o tempo inteiro lá ajudando, o Dallagnol e seus coleguinhas tentaram montar um fundo, montar um fundo, né? A Petrobras chegou a transferir o dinheiro para o Brasil, equivalente a 10 bilhões, eu estou confundindo os valores, a Petrobras pagou multa de equivalente a 10 bilhões de reais para acionistas privados americanos, com a ajuda do Dallagnol. E depois teve o fundo Dallagnol, que a Petrobras ela transferiu alguns bilhões de reais para uma conta no Banco do Brasil, que o Dallagnol seria o gerenciador dessa conta junto com seus amigos do Ministério Público. É que é tanta podridão que às vezes até confunde, porque são várias. Dá uma enciclopédia das mutretas da Lava Jato, né? Então, o Moro, ele merece realmente, qualquer país decente, ele já estaria preso. Nos Estados Unidos estaria preso, na Alemanha estaria preso, na China estaria executado, né? Ele fez muito mal ao Brasil. Então, tomara que ele pague por seus crimes. Outra coisa, Miguel, só que eu queria colocar também, porque uma coisa é você numa conversa de bar, o homem público, ele tem que ter responsabilidade pelo que ele fala. Isso, quando adentrou a extrema-direita, ela quebrou isso. A vergonha passou a ser um retrato de parede. Então não existe mais ética, né? Até porque a extrema-direita ela não tem o objetivo de debater a ideia, ela quer aniquilar o adversário, a essência dela é a violência. Essa é a estratégia dela, né? Inverter a verdade. Agora, o homem público ele tem que ter responsabilidade, o ser humano, digo, responsabilidade com o que fala, porque o que ele fala reverbera e as outras pessoas seguem. Uma coisa é eu e você, Miguel, tomando um chão e falar, o coisa faz isso. Uma coisa é um papo desbundado num bar entre duas pessoas comuns que não são públicas. Né? Agora, uma pessoa pública, um senador da República, ele tem que ter zelo pela ética, pela moral e pelo que fala, principalmente. O que nós estamos vendo no Brasil é um horror das falas. Não há compromisso algum com a fala. E começa inaugurando algo que ninguém, que não repudiamos à altura. Foi quando o Bolsonaro pega o microfone no impeachment da Dilma, no golpe contra a Dilma, e exalta um torturador condenado pela justiça. Alguém que torturava criança, torturava mulheres, estuprava. Quer dizer, aquilo ali é inadjetivável. É inaceitável numa democracia. É inaceitável. E, no entanto, né, a maioria do Congresso riu. O único que teve coragem, na época, pelo menos deu uma cusparada na cara, foi o Jean Willis. E ainda tentaram caçar. Foi rotulado como agressivo. Como é que não saiu com um tapa na cara um Bolsonaro daquele? Como é que aceitamos uma situação dessa? E aí abriu. Ô, Leonel, nunca um cuspe na cara foi tão justo como esse do Jean Willis, né? Merecidamente. A Sinara fala que é o cuspe que veio do futuro.